Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre globalização. Primeiro fato, e muito importante, nós temos que pensar o quê? Que globalização é o processo de integração econômica e cultural do mundo via expansão do capitalismo e graças ao quê? À evolução tecnológica dos meios de comunicação e de transporte. Pronto, essa é a definição que você tem que guardar sobre globalização. Outro fato que nos chama atenção aí, pessoal, essa globalização, ela apresenta fatores negativos, tá? E esses fatores negativos são bem cobrados nos vestibulares. Então vamos aos fatores negativos? Vamos lá. Então o primeiro fator importante, que é uma discussão grande contra a globalização, é sempre sua questão social. Por isso que é muito comum a ocorrência do Fórum Mundial Social, foi realizado vários anos aqui no Brasil, em Porto Alegre, por exemplo, né? Que seria um movimento aí anti-globalização, anti-neoliberalismo, que prega o Estado mínimo, por exemplo. A gente vai discutir isso em globalização, aspectos positivos, mas a discussão maior é, de fato, sobre os aspectos sociais. Então, vamos lá. Então, exclusão social é o primeiro aspecto negativo. Uma grande parcela do mundo não tem os benefícios socioeconômicos, de crescimento econômico, de distribuição de renda, tá, no mundo, lamentavelmente. Então, há uma parcela da população que ainda vive sem saneamento básico, com mortalidade infantil alta, exclusão social de gênero. Então várias culturas ainda tratam a questão da mulher como uma inferioridade aos homens. Isso é ruim, isso é uma exclusão social. Há culturas, tá, em que a mulher tem um desenvolvimento educacional inferior ao homem. Em muitos casos ela não pode nem estudar, por exemplo, ocupar cargos de chefia dentro de empresas. Então tudo isso é uma exclusão social. Então não há um benefício a todos, e sim a uma parcela da população. Então, lembrou, exclusão social tem a ver o quê? Com a má distribuição de renda, com a desigualdade socioeconômica. Com a desigualdade de gênero, com ainda as minorias lutando para conseguir seu espaço social, econômico e político no mundo, tá? Esse é o grande problema. Então lembremos aí problemas de população mais vulnerável socioeconomicamente, América Latina, África subsaariana, sul, sudeste da Ásia, que são essas imensas áreas, esses imensos bolsões de população aí com precária condição socioeconômica e que são áreas de emigração que vão tentar buscar uma vida melhor em outros países. Outro fator importante, tá, ligado também à desigualdade social e à desigualdade econômica, o desigual, também, ou a desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Nós temos ainda bilhões de pessoas no mundo que estão offline, que não têm acesso à internet. Tá? E nós sabemos que a internet ela é uma ferramenta de informação, em que as pessoas podem ter acesso à informação do dia a dia, como pode ter também a possibilidade de fazer cursos, o ensino à distância. Então vê a internet como um aspecto positivo no contexto de você levar informação e a melhoria de escolaridade às pessoas. Porém, qual o lado negativo? Uma parcela gigantesca da população do mundo, principalmente na América Latina, na África subsaariana, tá, no sul-sudeste da Ásia, por condições socioeconômicas ou por governos ditatoriais que controlam a internet, por motivos culturais e religiosos, né? Então nós podemos pensar, por exemplo, o problema do Oriente Médio, que dificulta o acesso, até por questões religiosas, né? O Irã, por exemplo, a Arábia Saudita. E nós podemos ter governos ditatoriais, Coreia do Norte, China, que é um exemplo disso, né? A Cuba começou a abrir um pouco mais, mas ainda é um governo que controla. Então, isso é uma precariedade da questão dessa população que não tem acesso, tá, aos meios de comunicação aí, estão infelizmente offline. Outro fator que nos chama atenção, a proliferação de epidemias e pandemias, né? Por que isso ocorre?
dois aspectos são fundamentais para a gente avaliar. O primeiro aspecto, a população ficou urbana. Nós estamos falando aí, praticamente em uma década, que a população ficou urbana mundial. Mais cidades, grandes aglomerações urbanas, megacidades acima de 10 milhões de habitantes, grandes metrópoles, grandes regiões metropolitanas, por exemplo. Isso favorece a proliferação de doenças. Tá? Haja visto aí que nós podemos pensar Zika vírus, dengue, não é? O ebola, agora o coronavírus ou Covid-19, nós tivemos SARS, não é? O H1N1, influenza, por exemplo, né? E tem outros aí, né? Epidemias que não viram pandemias, mas que são preocupações aí regionais, por exemplo. E outro contexto importante, as áreas de pobreza, falta de saneamento básico, também ajuda na proliferação de epidemias. Não é? E uma gigantesca, nós estamos falando mais de bilhões de pessoas que não têm saneamento básico no mundo, não têm acesso a esgoto, água tratada, correto? Tratamento de lixo, de esgoto, isso é ruim. E o terceiro fator que você pode pensar é a evolução tecnológica dos meios de transporte, que favorece a rapidez de integração nas diferentes localidades, nas mais distantes localidades, e essa integração, essa rapidez, faz com que tenhamos um contato de pessoas de diversos países através dos aeroportos, através do turismo, através do deslocamento via trabalho, por exemplo. Isso favorece rapidamente. Nós estamos vendo agora como foi toda essa proliferação que virou pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Em pouco tempo, quer dizer, nós estamos falando de uma proliferação, em menos de um ano, ele está tomando conta do mundo. Virou uma pandemia. Meios de transporte, rapidamente. Tá? Outro fator que vai nos chamar a atenção, modificações de padrões culturais. Principalmente as nações mais pobres, que são mais suscetíveis a imposições culturais vindo do mundo desenvolvido, há uma alteração desses padrões culturais, porque visando o aumento de consumo. Lembre-se que para que um país ou uma empresa convence uma população a consumir o seu produto, tá? Esse país tem que modificar culturalmente aquela nação. Eu posso fazer isso através do quê? Da televisão, da internet, filmes, que nós chamamos o quê? A famosa indústria cultural, não é? Originando o que? A cultura de massa. Todo mundo passa a comprar o mesmo produto. Isso é uma marca da globalização, que é uma marca do poder das transnacionais. Essa modificação cultural no mundo. Então vamos lá, modificação cultural, qual é a vantagem para grandes empresas? Consumismo, aumento do mercado consumidor, as pessoas passam a comprar aquilo que não necessita, mas eu compro porque eu tenho o poder do marketing, da propaganda, da indústria cultural, não é? Da cultura de massa, de criar mas expandir a sociedade de consumo, tá? Isso é uma situação séria que nós temos. Vamos pegar exemplo no Brasil, não é? Nós temos aí hoje, já no comércio, deixando de colocar a palavra desconto e colocando a palavra off. Então nós temos crianças que vão, né, ter todo o seu desenvolvimento até chegar à fase adulta, já sofrendo uma modificação cultural, por exemplo, não é? Vamos pegar no Brasil, há uma queda de festas de folclore, por exemplo, de festa junina, mas nós temos aí todo o processo, uma festa de Halloween. Isso são influências culturais que vamos perceber na sociedade, e a globalização ela faz isso. A internet propicia nós entrarmos em contato com as culturas do mundo e acabamos absorvendo parte dessas culturas, como também influenciamos outras culturas. Ponto fundamental que nós descobrimos aí. Outro aspecto, né? O terrorismo global, pessoal, tá? O terrorismo global, o que nos chama atenção? Que antes o terrorismo ele estava mais local ou regional. Então vamos pensar, terrorismo no mundo há décadas atrás. Olha, eu estou falando do problema do ETA, né? Pátria Basca Liberdade, dos bascos na Espanha, o Exército Republicano Irlandês na Irlanda do Norte,
Tudo bem? Nós podemos falar do pessoal muçulmano na Caxemira, entendeu? Eram pontos que nós localizarmos de uma maneira local até regional. Não, mudou isso aí. Depois do 11 de setembro de 2001, que a Al-Qaeda faz o terrorismo nos Estados Unidos utilizando aviões, não é? Algo que mudou a ideia do terrorismo. Ele é global, ele atravessa fronteiras. Nós vimos muito bem isso com o Estado Islâmico, não é? Pessoas de diversos países indo lutar, não é? A favor do Estado Islâmico. De repente, esse Estado Islâmico hoje está derrotado. Essas pessoas hoje se espalharam para o mundo, retornaram para os seus países e podem fazer terrorismo a qualquer momento, tá? Então eu tenho a articulação entre grupos terroristas. Eu tenho Boko Haram na Nigéria articulado com o Estado Islâmico. O Al-Shabaab da Somália também com o Estado Islâmico. Eu tenho grupos do norte da África, da Argélia, Al-Qaeda Magrebina, Oriente Médio, Al-Qaeda da Península Arábica, que age no Iêmen. Eles estão articulados. Nós temos membros do Estado Islâmico hoje na ilha de Mindanao, sul das Filipinas, tá? Que buscam o separatismo. Por quê? Porque Mindanao muçulmanos, mas as Filipinas é um país católico. Então é uma articulação imensa no mundo. Então pense, o terrorismo ele é global, correto? Outro fator que me chama a atenção, a internet ela propicia um sistema de cyberespionagem. Lembra que isso foi muito bem revelado no caso Snowden. Os Estados Unidos utilizando um serviço de espionagem da Europa, não é? Da América Latina, por exemplo, correto? Isso está errado, porque isso é uma invasão de privacidade, um governo utilizar de tecnologia para vigiar a sua população e a população de outros países. Então esse é um lado negativo do acesso à internet. Como também nós podemos pensar o problema dos fake news, né? Fake news hoje está alterando condições eleitorais. Haja visto a vitória do Trump nos Estados Unidos diante da Hillary Clinton. O envolvimento da Rússia, não é, por trás, liberando informações da Hillary Clinton e retendo informações que seriam prejudiciais ao Donald Trump, por exemplo, não é? Então nós temos aí presidentes que agem pelo Twitter, uma nova maneira de fazer política. E esse jogo político, ele está cheio de fake news, que a população acaba propagando, partidos acabam propagando, candidatos acabam propagando, e isso acaba criando uma maneira alienada das pessoas que não sabem o que é verdade e o que é mentira. Isso acaba influenciando. Então isso é um lado negativo que não podemos esquecer, que é o problema das fake news, correto? A guerra cibernética, em que você tem um país atuando num ataque cibernético coordenado contra, não é, forças armadas de um país ou de serviços básicos de funcionamento de um país, da economia, isso é ruim. Então nós temos hoje China, Rússia, países da Europa Ocidental, Estados Unidos que têm um poder de um ataque cibernético contra instituições, contra forças armadas, não é? Então a guerra moderna, ela é uma guerra de menos pessoas no campo de batalha, mas muito mais uma guerra virtual. Tá? Haja vista o poder americano através dos drones de ataque. Não é? São aeronaves não tripuladas e que têm um poder de ataque extraordinário no combate ao terrorismo. Tá? Quer dizer, isso é um esquema de uma cyberguerra, tudo bem? Ou cyberwar, não é? Uma guerra totalmente cibernética. Outro fator importante, desemprego estrutural ou crônico, em que a tecnologia vai substituindo o trabalho humano. Isso é uma tendência irreversível, que tende cada vez mais a ser ampliada. Então, cursos que hoje, universitários, não é, que estão formando mão de obras, de repente essas mãos de obra não vão ter onde trabalhar, porque a tecnologia substituiu totalmente, né? Já visto eu interagindo com vocês pela videoaula, não dentro de uma sala de aula, nesse momento complicado do isolamento do coronavírus ou isolamento por causa do Covid-19. Isso é um exemplo, tá, de modificações de formas de ensino.
Isso vai sofrer uma alteração imensa no mundo, correto? Outro fator, pessoal, é xenofobia. Por quê? Porque a exclusão social, o favorecimento da população ainda, né, rica, em detrimento da população pobre, leva as pessoas a abandonarem as suas áreas de origem, América Latina, África, Sul e Sudeste da Ásia, seja por motivos econômicos, catástrofes naturais, motivos de guerras, perseguições políticas, religiosas, seja o que for. As pessoas migram e buscam uma vida melhor em outras nações, principalmente nações da onde? Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Austrália. E essas pessoas que vivem lá não querem o estrangeiro. Xenofobia, aversão ao estrangeiro. Por que eu não quero esse estrangeiro no meu território? Porque eu vejo esse estrangeiro aumentando a violência, aumentando o multiculturalismo, né, determinando baixos salários, causando desemprego para a população local. Então, a islamofobia, eu tenho esse estrangeiro que pode ser um terrorista, principalmente vindo do mundo islâmico, daí a palavra islamofobia. E aí também nós temos o crescimento de partidos e grupos extremistas, direita ou esquerda, mas principalmente partido de extrema direita. Na Europa cresce muito essa ideia. Lembra do Donald Trump nos Estados Unidos e construiu um muro na fronteira com o México? Foi seu grande programa de governo e acabou ganhando as eleições. Nós estamos vendo hoje o Brexit, não é? A saída do Reino Unido da União Europeia. Por quê? Porque o Reino Unido quer recompor as suas fronteiras, a sua soberania sobre as fronteiras contra a imigração. Lembra que o Reino Unido, ele não entra para o espaço Schengen. Esse espaço Schengen que nós temos é um espaço de livre circulação pelo bloco. O Reino Unido não aceita. Então isso é uma situação que está virando uma praga no mundo, o problema da xenofobia. Todos esses problemas, nós usamos um termo, é uma desordem na nova ordem mundial, correto? Fora o problema das guerras civis que expandiram no mundo, porque eu não tenho mais um poder controlador dos Estados Unidos e União Soviética, tá? Então é muito mais fácil hoje, há uma explosão de separatismo, de guerras tribais na África, de guerras civis, de disputa por poder, por exemplo. Isso faz parte da desordem na nova ordem mundial. Certo, pessoal? Maravilha? Um grande abraço, até mais.